Sejam bem-vindos ao canal do Laranja. Aqui vocês já sabem, nós analisamos futebol com a cabeça e sentimos com o coração. Meu nome é Renan Reis e se você é tricolor, fica por aqui porque hoje falaremos sobre Fluminense 2, Flamengo 1, logo após a vinheta. Vamos lá, meus amigos, segue tudo normal no Rio de Janeiro, mais uma vitória do Fluminense contra o Flamengo no Maracanã. Ontem tivemos um clássico extremamente competitivo, aliás, como geralmente acontece nos Fla-Flus, e o Fluminense sai com a vitória, uma vitória merecidíssima. Vimos um time muito aguerrido, lutando por todas as bolas, não tinha bola perdida, e isso fez total diferença para que o Fluminense saísse com um resultado positivo desse nosso primeiro clássico na temporada. E por que as vitórias do Fluminense contra o Flamengo são sempre vitórias muito especiais? Porque não é uma vitória comum. A vitória sobre o Flamengo, ela representa a vitória sobre um sistema que funciona a favor dos caras sempre. Vou mostrar aqui o primeiro lance importante do jogo, vocês vão entender sobre o que eu estou falando, mas ontem você entrava no maior site de notícias do Brasil, e a vitória do Vasco tinha mais destaque do que a vitória do Fluminense sobre o Flamengo num clássico regional, no maior clássico do país. É disso que nós estamos falando. Aí vocês vão ver aqui o lance que eu vou mostrar daqui a pouco. Nós sabemos que se fosse ao contrário, a decisão da arbitragem seria outra. Enfim, é muito bom vencer o Flamengo e eu tenho certeza que todos nós aqui teremos uma segunda-feira maravilhosa por conta disso. Vamos lá, galera, vamos ver os lances da vitória do Fluminense e logo aos 8 minutos de jogo acontece isso aqui, ó. O Alan dá uma entrada criminosa por trás, atinge o Canóbio, faz um buraco na perna do Canóbio e nada acontece. O Alan não foi expulso, o VAR não chamou em uma jogada muito clara de cartão vermelho. Um verdadeiro absurdo. Um verdadeiro absurdo. O jogo deveria ter sido mais fácil para o nosso tricolor, porque se fosse o oposto, se fosse o Canóbio dando essa entrada no Alan, nós sabemos qual seria o resultado, né? Aos 26 minutos, a torcida do Fluminense leva um susto. Após jogada aqui no meio de campo, ó, o Bernal vai muito mal no primeiro toque, deixa a bola para o Luiz Araújo. E o Flamengo vem para o ataque. O Freitas escolhe equilibrar a linha e defender o espaço. Em vez de chegar junto aqui do Pedro e parar a jogada, por exemplo, dá tempo e espaço para que o atacante do Flamengo domine e fique de frente para o lance. Ele aciona o Carrascal aqui nas costas da defesa, mas o colombiano estava impedidaço, o gol anulado do Flamengo. E o Bernal, que vai mal ali no início da jogada, fez uma partida curiosa, né? Porque ele vai mal no primeiro tempo, o Bernal erra bastante na primeira etapa, e no segundo tempo o uruguaio cresce de produção, participa, inclusive, do gol do JK e termina ali bem a partida. Foi um jogo de recuperação do volante uruguaio. Aos 31 minutos, o Fluminense pressiona a saída de bola do Flamengo, consegue recuperar a posse no campo de ataque, ó. Nonato recupera, a bola sobra para o Lima, que finaliza de fora da área, sem perigo, mas foi a primeira finalização do Fluminense. E uma coisa que funcionou muito bem ontem foi essa marcação do Fluminense. O Fluminense não ficou sentado lá atrás. Durante várias oportunidades, o Fluminense pressionava a saída de bola do Flamengo e incomodava muito ali a primeira fase de construção do nosso adversário. E aqui eu preciso falar do Lima, pessoal. O Lima ontem fez uma boa partida, tá? Sei que muitos não vão reconhecer, afinal o ranço está instaurado. Eu mesmo não morro de amores pelo Lima, mas ontem ele fez um bom jogo, não atuando como camisa 10. O Fluminense não jogou num 4-2-3-1. Ontem o Fluminense jogou no 4-1-4-1. Então o Lima atuou ao lado do Nonato no meio de campo, com o Bernal um pouco mais recuado, fazendo a cobertura entre as linhas. E o Lima se movimentou pra caramba o jogo inteiro. Taticamente fez um bom jogo, ocupou bem os espaços. Quando o Fluminense tinha a bola, o Lima foi o jogador que mais valorizou a posse. E isso foi o que mais me agradou no Lima.
O Lima baixava, recebia essa bola por fora do bloco e fazia o Fluminense ficar um pouco mais com a posse. Ontem nós tivemos menos posse que o Flamengo, mas nos momentos em que o Fluminense conseguia circular essa posse, nos momentos em que o Fluminense conseguia uma troca de passes um pouco mais longa, isso sempre passava pelos pés do Lima. Então, dentro do contexto do jogo, o Lima foi um jogador importante. Muita gente vai falar, ele não criou grandes oportunidades de gol, beleza. Mas dentro do contexto do jogo, o Lima foi um jogador importante para o time. Foi bem também na recomposição, conseguiu fechar os espaços. No momento que o Fluminense subiu o bloco, ele pressionava o time do Flamengo. Ele fez uma partida ontem bem interessante, bem legal de assistir. Fiquei feliz e me surpreendeu positivamente, porque quando eu vi a escalação do Lima, eu não gostei. Acho que 99% da galera também não curtiu muito a escalação do Lima, mas ontem ele deu conta do recado e a gente tem que reconhecer aqui. Aos 34 minutos, o Flamengo assusta numa jogada de escanteio e é impressionante como o Fluminense tem dificuldade para marcar esse tipo de lance. O Fluminense levou gol contra o Madureira, contra o Boa Vista, contra o Nova Iguaçu e ontem, mais uma vez, levou gol também em jogada de escanteio. E aqui quase saiu o gol do Flamengo. A gente vai ver que vem a cobrança. E olha o que acontece, pessoal. O Samuel Lino se coloca nas costas do Fábio. A gente vê que o Arana é o responsável por marcar essa zona aqui do segundo pau. Vem a cobrança de escanteio. E o Samuel Lino perde o gol na cara do Fábio. Impressionante. Nas costas aqui do Guilherme Arana. Aos 36, o Fluminense responde também numa jogada de escanteio. Guilherme Arana bate o escanteio, dá a segunda bola. E o Kevin Serna domina por aqui, ó. Finaliza ali. Foi uma bela finalização do Kevin Serna para uma defesaça do goleiro do Flamengo. E o Serna... É impressionante, pessoal. Serna mudou o jogo contra o Nova Iguaçu, né, na última partida do Fluminense. E ontem, mais uma vez, foi um jogador importantíssimo. E ele é realmente um atleta que nos proporciona momentos curiosos durante as partidas, porque o mesmo jogador que é capaz de efetuar uma finalização belíssima, como essa que nós vimos agora, é o mesmo jogador que é capaz de, minutos depois, fazer isso aqui, ó. E é o mesmo jogador que vai marcar um belo gol contra o Flamengo para abrir o placar. Então a experiência Kevin Serna segue a todo vapor. Repito, é um jogador muito importante para você ter no elenco. Mas olha só o que acontece aqui, pessoal. O Léo Ortiz erra o passe na altura do meio de campo. O Santi Moreno intercepta a bola. E aí o JK vai muito bem, né? O JK vai muito bem, porque ele dá o passe de retorno, faz a tabela com o Santi Moreno. Qual é a melhor maneira de você bater o seu marcador? Fazendo uma tabela 1-2. Eles fazem isso aqui muito bem. Percebam que, como o Flamengo estava com a posse, o Emerson Royal já estava indo para o ataque. Como o Flamengo perdeu a bola, ele tem que voltar. E olha o grande espaço que existe por aqui. O Kevin Serna já está fazendo um movimento de ataque ao espaço. JK e Santi Moreno, ó, tabelam. Kevin Serna ataca a profundidade e sai na cara do goleiro. Finaliza muito bem de perna esquerda. Excelente finalização do Kevin Serna. Um belo gol do Fluminense, tá? Uma transição muito bem feita. Aliás, o Santi Moreno entrou bem na partida, muito ligado, querendo o jogo. Já é um jogador completamente diferente da temporada passada. E aquilo que eu falo para vocês, como o Kevin Serna é importante. Ele já tinha participado da jogada mais importante do primeiro tempo, faz o gol do 1-0, e aqui o Fluminense quase faz 2-0 aos 10 minutos do segundo tempo, numa jogada, ó, em que o Kevin Serna aciona o Arana pelo lado esquerdo, ele finaliza em direção ao JK, ó, chuta cruzado, e o Varela ali vai muito bem, né? E aos 21 minutos sai o segundo gol do Fluminense, numa jogada em que o Guga aciona o Santi Moreno, vem o escanteio, o Lima bate. Aliás, falei da boa partida do Lima, ele participa, né, de um lance de gol aqui, batendo o escanteio. O Bernal, que eu falei para vocês que subiu de produção
na segunda etapa ganha o duelo por cima, a bola bate no Emerson Royal e sobra para o JK, né, para o Urso fazer o gol do 2-0. Vou até voltar aqui, ó, belíssima foto que tiraram do JK. E será que agora vai, pessoal? Será que agora vai? O JK participou bem do jogo de ontem, né? Participou do primeiro gol, fazendo a tabela com o Santi Moreno, que fez o gol da vitória. O 2-0 que depois virou 2-1. E aí a gente sempre fica naquela, né? Será que agora vai? Será que vai ter sequência? Eu quero saber de você. Você que está aqui me assistindo, você acha que o JK vai voltar a ser aquele jogador do segundo semestre de 2023? Ou você já perdeu as esperanças? Como é que você está em relação ao JK? Coloque aí nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. E aos 36 minutos acontece aquilo que vem acontecendo durante toda a temporada. O Fluminense leva um gol em uma cobrança de escanteio. Ó, vai sair a cobrança de escanteio e a princípio nós vemos aqui o Vitão, que é um dos jogadores mais altos da equipe do Flamengo e sem dúvidas um dos melhores cabeceadores, atacando a área completamente sozinho. Isso é um erro que não pode acontecer, pessoal. Antes do jogo, lá na hora que o Fluminense montou a estratégia para defender as bolas paradas, isso aqui tinha que ser prioridade. O Fluminense tinha que ter um jogador para bloquear o Vitão. E o que vai acontecer? A gente vê que novamente o Arana está defendendo a região do segundo pau. Vem a cobrança de escanteio. Aqui a princípio também, ó, o Cebolinha, que é o jogador que vai marcar o gol. Ele está aqui ao lado do Bernal. E o JK, que vai participar também do gol, está aqui dentro da pequena área. Vem a cobrança de escanteio. E aí, meus amigos, sinceramente, não dá para criticar o Arana nessa jogada. Porque o Vitão vai ganhar o duelo do Arana 100% das vezes se não tiver nenhum tipo de bloqueio. Ele vai entrar completamente inteiro na bola. Ele vai entrar inteiro no duelo. Como é que o Arana vai ganhar um duelo aéreo do Vitão? Não vai. Quando existe o bloqueio, você impede que o jogador suba inteiro na bola. Você cria ali uma barreira, uma dificuldade. Agora, cara desse tamanho, vindo correndo de frente, não tem como. Ele vai ganhar o duelo aéreo do Arana. O Arana que participou também bem do jogo ainda não é o Arana do Atlético Mineiro, dos bons momentos do Atlético Mineiro, mas está no início da sua caminhada pelo Fluminense. Chegou algumas vezes à linha de fundo. É um cara que a gente bota muita fé, né? A gente bota muita fé no Arana, mas ele vai entrar ali no duelo com o Vitão. O Vitão ganha o duelo. E aí, o Cebolinha vai fazer o gol do Flamengo. E uma coisa importante também, né? O JK veio aqui para a pequena área e na hora que a bola começa a viajar, a defesa do Fluminense sai. Ó, todo mundo saiu e o JK ficou. Então o JK dá condição pro Cebolinha, né? Então a defesa do Fluminense sai toda, só o JK fica aqui dentro. E é justamente ele que vai dar condição para que o Cebolinha marque o gol do Flamengo. Fica ali o 2-1. Tem que ter emoção, né? Não tem jeito. Aos 29, o Santi Moreno, que entrou bem no jogo, faz uma boa jogada pela direita, parte para cima do Varela e finaliza de perna esquerda. E o Cebolinha, aos 36, faz aí o Fábio trabalhar, né? Como sempre, toda vitória do Fluminense tem ali uma participação importante do Fábio. E o Fábio faz uma bela defesa nessa finalização de fora da área do Cebolinha. E eu falei para vocês, o Fluminense coletivamente ontem foi bem e individualmente nós tivemos alguns destaques. Eu vou falar sobre o Gêmeos num vídeo amanhã, tá? Vou mostrar para vocês como foi a partida do Gêmeos. A gente vai conversar sobre ele. Foi o primeiro grande teste do Gêmeos vestindo a camisa do Fluminense. A gente vai ver os lances do Gêmeos. Tá? Amanhã de manhã cedinho esse vídeo estará no ar. E eu preciso destacar a partida do Guga. O Guga jogou muito ontem. Jogou muita bola, partidaça do lateral tricolor. Nós veremos aqui alguns lances do Guga. Coragem para jogar ali na saída de bola. Faz um belo lançamento para o Kevin Serna. Pisa na área. Ó, belo, falei do Lima também, né?
belo cruzamento do Lima, né? O Lima coloca a bola na cabeça do Guga. Ó, levanta a cabeça. E o Guga ali, lateral direito, atacando a área, pisando na área, cabeceando. O Guga fez uma partida muito boa ontem, ó. Muito forte defensivamente. Levou vantagem na maior parte dos duelos. O Guga, para vocês terem uma noção, de 10 duelos ele ganhou 7 por baixo. Foi um monstro, monstro. Partida realmente muito boa do lateral tricolor. E a gente espera que siga assim, né? Porque o Guga no Fluminense, ele tem o problema da irregularidade. Faz uma partidaça e depois cai. Se o Guga conseguisse manter esse nível de atuação, nós teríamos um belíssimo reforço para a temporada 2026. E a gente torce muito para isso. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do jogo do Fluminense, o que vocês acharam do nosso jogo coletivamente falando, o que vocês acharam dos destaques individuais, gostaram do Guga assim como eu gostei? Coloquem aí nos comentários pra gente bater aquele papo de altíssimo nível, como sempre. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais essa análise. Inscreva-se no canal, dê o like no vídeo e ative o sininho das notificações para ficar ligado em tudo que rola por aqui. Tamo junto, saudações tricolores e até a próxima. Valeu! Correr, corre cualquiera. Jugar al fútbol es más complicado.